Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha os meus vídeos, os meus conteúdos. É um prazer imenso ter você aqui no meu curso Lei Orgânica I do Distrito Federal, tá bom? E nós vamos agora visualizar um próximo assunto que está no seu edital, Organização do Distrito Federal. Nós já vimos a parte aí, fundamentos, objetivos, né? A forma aí de soberania popular, né? Como que é exercida. Agora nós vamos visualizar a organização do Distrito Federal. Primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é em relação a Brasília. Brasília, que é a capital da República Federativa do Brasil e é a sede do governo do Distrito Federal. Pessoal, Brasília não é a mesma coisa que o Distrito Federal, tá? Se você quiser fazer uma prova, pergunta aí pro pessoal. Qual é a capital do Brasil, tá? Eles obviamente vão te responder que é Brasília, tá? Pergunta qual é a capital do Distrito Federal. Distrito Federal não possui capital. Ele é o que é, o Distrito Federal. Ele não possui capital, tá? Se cair alguma questão na sua prova falando que Brasília aí se confunde com o Distrito Federal, marca que está errado. Falar que o Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil, também marca que está errado, tá bom? Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e é a sede do governo do Distrito Federal. E o Distrito Federal não possui capital, tá bom? Ele é o que é. Um ente sui generis, né? Tem competências aí legislativas que são atribuídas tanto aos estados, né, quanto aos municípios, tá bom? E reforçando mais uma vez que o Distrito Federal não se divide em municípios. O que nós temos aqui são aí as regiões administrativas que são, né, administradas por administradores regionais, tá bom? Então, não confunda esses pontos. Símbolos aí do Distrito Federal, nós temos aqui o primeiro, que é a bandeira, né? Bandeira do Distrito Federal, que é composta aí por um retângulo branco, representando a paz. No escudo, né, temos o verde e o amarelo, do seu esmalte único e de seu único metal, ouro, que juram aí fidelidade aos símbolos nacionais. Nós temos aqui o brasão do Distrito Federal, foi aí idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida antes da inauguração da capital, tá bom? Ele aí representa a cruz de Brasília, composta por 4 flechas divergentes que remetem aos 4 pontos cardeais do norte, sul, leste e oeste. E o símbolo também faz aí referência ao cruzamento entre o eixo monumental e o eixo rodoviário. As cores também são oriundas da bandeira nacional, demonstram ainda, né, unidade e reforço sobre a posição e a importância, né, da cidade como capital da nação. E aí no escudo tem a inscrição Venturis Ventis, né, desculpa aí se a pronúncia estiver errada, né, vem do latim que significa aos ventos que hão de vir, beleza? Só a título de curiosidade, tá bom? Não acredito aí que vai cobrar esse tópico na sua prova, tá? Então fica tranquilo, só tô mostrando aí o brasão, né, a bandeira e dando aí algumas considerações em relação a esse assunto. Nós temos também o hino, tá? Hino do Distrito Federal, que eu aposto que muitos brasilienses aí, né, muitas pessoas que moram no Distrito Federal desconhecem, tá bom? Aqui é o hino do Distrito Federal e o hino Brasília, capital da Esperança, aqui, ó. Hino do Distrito Federal, que foi oficializado pelo decreto 51.000, tá? Então, beleza. A gente viu aí a respeito dos símbolos do Distrito Federal, a bandeira, o brasão, o hino. Lembrando a vocês que a lei ela pode estabelecer outros símbolos, tá bom? E dispor sobre o seu uso no território do Distrito Federal. Aqui nós temos o território,
que é o espaço físico e geográfico, tá bom? Nós temos aqui as regiões administrativas e aqui esse conjunto das regiões administrativas é que formam o Distrito Federal. O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico e social, buscará a integração com a região do entorno, né, do Distrito Federal. Para quem mora aqui no DF, sabe, né, que nós temos aí uma grande participação das pessoas que moram no entorno, né, que vêm ao DF trabalhar e regressam para os seus lares aí à noite, tá bom? Então, muitas pessoas do entorno têm a sua vida profissional no DF, né, e residem aí no entorno. Agora nós vamos à parte da organização administrativa do DF. Como eu já mencionei a vocês, o DF ele se organiza em regiões administrativas, tá? Regiões administrativas essas que fazem parte da administração direta do Distrito Federal, né, com vistas à descentralização administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. A lei vai dispor sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Agora, a figura desse administrador regional tem a remuneração aí dos administradores, né? Não pode ser superior à que é fixada aos secretários de governo do DF, tá? Proibições que recaem sobre o administrador regional. É proibida a designação para a função de confiança ou a nomeação para o emprego ou cargo em comissão, incluídos de natureza especial, de pessoa condenada em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção da punibilidade, né, por ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, práticas de crimes previstas aí na Lei Federal 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prática aí de crimes previstos na Lei Federal 10.741, que é o Estatuto do Idoso, e prática de crime previsto na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. A administração regional integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Cada região administrativa terá um conselho aí de representantes comunitários com funções consultivas, lembre-se, não é normativa, é apenas consultiva e fiscalizadoras na forma da lei. A criação ou extinção de região administrativa ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Lembrando a vocês que eu já vi algumas questões a respeito desse ponto, falando da criação e extinção por meio de decreto. Muito cuidado, é por meio de lei. E também a respeito das funções do Conselho de Representantes. Coloca lá que possui função normativa e é a função consultiva e fiscalizadora. Com a criação de uma nova região administrativa, fica criado automaticamente o Conselho Tutelar. Tá bom? Uma questão que eu já vi também falando que com a criação da região administrativa fica criado um Conselho de Representantes. Mas não, é o Conselho Tutelar. E também já vi questão falando que o Conselho Tutelar possui função consultiva e fiscalizadora. É errado. Quem possui é o Conselho de Representantes. Para apenas organizar aqui as ideias, né? A respeito das regiões administrativas, tá? Temos aqui, ó, Conselho de Representantes Comunitários, funções consultivas, né? Função fiscalizadora, criou a região administrativa, já fica criado automaticamente aqui o Conselho Tutelar. E as RAs aí por meio de lei, né? Maioria absoluta dos deputados distritais. Beleza? Criação e extinção por meio de lei. Competências, tá? Ele possui competências que são reservadas aos estados e municípios, tá? Vai exercer dentro do seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Nós temos aí a competência privativa, competência aí que possui característica, né? Um caráter material, tá? Ele vai organizar seu governo e administração, criar, organizar ou extinguir regiões administrativas de acordo com a legislação vigente, vai instituir e arrecadar tributos observada a competência cumulativa do Distrito Federal, fixar e fiscalizar e cobrar as tarifas e preços públicos de sua competência,
dispor sobre a administração, utilização, aquisição, alienação, que é a venda, né, dos bens públicos, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, serviços de interesse local, incluídos aí o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, manter com a cooperação técnica e financeira da União programas de educação prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar, celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativos com a União, os Estados e municípios para a execução de suas leis e serviços, elaborar e executar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, elaborar e executar o plano diretor de ordenamento territorial, a lei de uso e ocupação do solo e planos de desenvolvimento local para promover adequado ordenamento territorial integrado aos valores ambientais mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos de aluguéis, dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, dispor sobre a organização do quadro dos seus servidores, instituição de planos de carreiras da administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal, remuneração, regime jurídico único dos servidores, exercer o poder de polícia administrativa, licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar, ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou que infringirem dispositivos legais. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos, dispor sobre os serviços funerários e administração de cemitérios, dispor sobre a apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência da transgressão da legislação local. Disciplinar e fiscalizar no âmbito de sua competência, as competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante realizados em locais de acesso público, dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos, disciplinar o trânsito local, sinalizando aí as vias urbanas e estradas do Distrito Federal, exercer inspeção e fiscalização sanitária de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de sua competência, respeitada aí a legislação federal. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social nos termos da legislação em vigor, licenciar a construção de qualquer obra, interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que se apresentem irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva, dispor sobre publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda em logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis. Nós vimos aqui as competências privativas, competências essas que possuem, como eu já falei para você, uma característica de ser uma competência material. Você vê que é muito direcionada para a organização do próprio ente, tá bom? Então, como você pode ver, possui essa característica material, Nós não vimos aqui características legislativas, tá bom? Agora nós vamos tratar aí da competência comum, É comum quem? Comum ao Distrito Federal, em comum aí com uma União, tá bom? Vai zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar a fauna, a flora, o cerrado, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, prestar serviços de assistência à saúde da população, de proteção e garantir as pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União, combater as causas da pobreza e da subnutrição, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos
segmentos desfavorecidos, fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, estabelecer e implantar a política para a segurança aí do trânsito. A lei complementar, pessoal, ela deve fixar a norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento, né, e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Competência agora concorrente. Vai legislar concorrentemente, tá? O direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e o urbanístico. Vai legislar concorrentemente também em relação aqui ao orçamento, junta comercial, custo de serviços forense, produção e consumo, cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa, solo dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, do controle da poluição, né? São temas aí que não se restringe somente à União ou somente ao Distrito Federal, né? Você pode ver aí que é algo realmente que afeta aí a todos, né? Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico, educação, cultura, ensino e desporto, previdência social, proteção e defesa da saúde, proteção e integridade social das pessoas com deficiência, proteção à infância e à juventude, manutenção da ordem e seguranças internas, procedimentos em matéria processual, organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, né, tem uma norma geral que é estabelecida aí, pela União. O Distrito Federal ele pode editar norma aí, né? Ele pode exercer sua competência suplementar, tá bom? Mas ele deve observar as normas que são estabelecidas pela União, beleza? Só para que você possa entender, a União editou uma norma geral. O Distrito Federal ele pode exercer a sua competência suplementar ali para atender alguma característica peculiar do próprio ente, né? Ele pode fazer, né, exercer essa competência aí para suplementar, mas ele tem que observar os preceitos gerais da União, tá bom? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá ali sua competência legislativa plena, vai para atender suas peculiaridades, tá? E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local no que lhe for contrário. Não tem a lei, mas a União foi lá e fez a lei. A lei distrital ela vai ser considerada aí, vai ser suspenso, né? Aquilo que for contrário à norma editada pela União. Vedações, tá bom? É vedado aí ao Distrito Federal estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, né, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes em relação de dependência ou aliança. Temos algumas ressalvas aqui, né, na forma da lei, né, que é a colaboração de interesse público, recusar fé aí aos documentos públicos, supervisionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública. Doar bens imóveis do seu patrimônio ou constituir sobre ele ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas sem expressa autorização da Câmara Legislativa sob pena de nulidade do ato. Então, aqui nessa parte nós visualizamos tudo o que é relacionado à organização do Distrito Federal. No próximo bloco eu vou trazer questões, porque eu vou fazer uma pausa aqui para descansar um pouco a garganta, né? Nós vimos aí várias competências. Sugiro a você
né, que aí na sua casa você faça o exercício em relação às competências. Estabeleça aí um quadro, tá bom? E aí você faça aí manualmente, né? Você tem que também botar a mão na massa aí. Faça um quadro e você coloca lá, né? Pega o que está disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, tá? Em relação aí, ó, em relação à competência privativa, competência comum, concorrente, tá bom? E aí você vai fazer, né, esse exercício, tá bom? Fica aí para você fazer esse exercício aí na sua casa, para você praticar a respeito dessas competências que são aí atribuídas ao Distrito Federal, tanto as privativas, comum e concorrente. Beleza? No próximo bloco, então, a gente vai moer esse assunto aí, então, em questões, tá bom? Para que você possa fixar esse assunto. Não se assuste principalmente com essa parte aí das competências, tá? Com questões você vai começar a entender e compreender um pouco mais a respeito desse assunto. Então, desejo a você sucesso na sua preparação, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!